Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! A General Motors do Brasil entrava a década de 80 entusiasmada com o sucesso de seus dois carros fabricados no mercado brasileiro. Chevrolet Opala, lançado em 68, brilhava pelas ruas do país nas mãos de satisfeitos clientes. Já o Chevrolet Chevette, lançado em 1973, fazia a alegria de brasileiros que buscavam um carro compacto e econômico. Diante de tanta euforia e de um cenário favorável, a GM do Brasil anunciava, em 1977, o desenvolvimento de um novo carro médio, para ocupar a lacuna entre o Opala e o Chevette. Batizado inicialmente apenas de Projeto J e desenvolvido simultaneamente em várias partes do planeta, o primeiro carro mundial da Chevrolet chegou primeiro na Europa, renomeado de Opel Ascona. No Brasil, ele seria lançado poucos meses depois com outro nome, já que Ascona deixou um certo receio devido à associação negativa com a palavra asco, que em português significa nojo. Realmente Ascona não seria legal mesmo. Após vários estudos, a General Motors apresentava ao Brasil, em 20 de abril de 1982, seu mais novo carro médio. Canal Marquinhos Rocha tem o prazer de apresentar a trajetória de sucesso do moderno e sofisticado Chevrolet Monza. Em 1982, estreava no Brasil o Chevrolet Monza, nome este dado para homenagear o circuito italiano de Monza, onde diversos brasileiros conquistaram importantes vitórias em competições automobilísticas. Lançado inicialmente na versão hatchback de 3 portas, preferência nacional na época, o Chevrolet Monza chegava ao mercado esbanjando estilo, com linhas modernas e uma beleza que logo chamou a atenção dos consumidores brasileiros. Vamos acompanhar o comercial de lançamento do Chevrolet Monza. No espaço do Monza, a sua família sente o que a tecnologia é capaz de fazer. Você tem que ficar frente a frente com ele. Vá conhecê-lo no seu concessionário Chevrolet. Esteticamente, o Monza era diferente de tudo que se havia lançado no mercado até então. O já ultrapassado Corcel 2 e o popular Passat tinha agora um concorrente à altura. O Monza trazia uma dianteira com faróis trapezodais, com piscas na parte lateral e entre eles uma grade de motor na cor preta, estampando em seu centro a gravata da Chevrolet na cor azul. Olhando de lado, facilmente percebiam suas linhas aerodinâmicas. Já na traseira, apresentava uma grande tampa que dava acesso ao porta-malas e ao interior do carro. As lanternas, que possuíam um bom tamanho, eram caneladas e na cor predominantemente vermelha, com exceção da luz de ré ao centro. O Monza foi lançado inicialmente em 2 opções de acabamento: o Monza básico, com uma aparência simples e sem muitos cromados,
e o Monza SLE, mais sofisticado, que trazia externamente um friso lateral em borrachão, com o nome Monza SLE estampado na porta dianteira. Por dentro, o acabamento era muito bom, com assoalho acarpetado e bancos forrados em curvim na versão top de linha. Trazia também bancos reclináveis e os dianteiros eram anatômicos. O volante era acolchoado e com 4 raios. O painel tinha formato côncavo e um bom conjunto de instrumentos, com comandos e itens de conforto que chamavam a atenção. Com tantos atrativos, todos queriam conhecer o novo Monza. Acompanhe o comercial. O estilo do Monza, classe com esportividade. Assim é o futuro. Você tem que ficar frente a frente com ele. Vá conhecê-lo no seu concessionário Chevrolet. A motorização do Monza inaugurava uma nova era para a GM no Brasil. O carro médio da Chevrolet trazia o inédito motor transversal com tração nas rodas dianteiras. Por outro lado, o propulsor era de 1,6 litros, com potência máxima de 73 cavalos a gasolina e 72 cavalos a álcool, refrigerado a água e com carburador simples. Apesar de moderno, o motor 1.6 do Monza deixava a desejar no dia a dia, com velocidade máxima que não passava de 143 km por hora e uma aceleração de 0 a 100 km em longos 17 segundos. Não demorou muito para o Monza se tornar um sucesso de vendas e um dos carros mais desejados do país. Com linhas modernas e um design original, o Monza veio para ficar e fazer história. A fim de superar as críticas sobre seu desempenho, a General Motors agiu rápido, lançando ainda no final de 82 o Monza com motor 1.8 a gasolina. O Monza alcançava agora uma velocidade máxima de 157 km e uma aceleração de 0 a 100 em 14 segundos. Não deu outra. O Monza Hatch 1.8 passou a ser o preferido dos consumidores brasileiros, deixando o de motor 1.6 praticamente encalhados nas concessionárias. O Monza mais potente trazia o emblema 1.8 estampado na tampa traseira do modelo. Diante de tantas qualidades, o Monza entrava o ano sendo coroado pela revista Auto Sport o carro do ano de 1983. Vamos acompanhar o comercial. Monza, este é o carro do ano. Direção hidráulica, vidros elétricos e quinta marcha opcionais. Estilo e aerodinâmica para desempenho com economia. Depois de dirigir o Monza, você nunca mais será o mesmo. Venha mudar no seu concessionário Chevrolet. No decorrer do ano, a General Motors do Brasil preparou outra novidade. Em abril de 83, era apresentado aos brasileiros o novo Monza Sedã de 4 portas. Era uma aposta da GM, uma vez que os consumidores brasileiros começavam a se render ao maior conforto oferecido por um carro de 4 portas. Podemos dizer que o Monza Sedã foi um dos responsáveis por esta mudança, já que o modelo era belo e com linhas envolventes, o que atraiu os clientes da marca. Monza, uma nova relação entre o homem e a máquina.
Dirija o Monza. Essa experiência vai mudar você. Venha mudar no seu concessionário Chevrolet. O Monza de 4 portas, aos poucos, ia conquistando o consumidor, mas a preferência ainda era por carros de 2 portas, o que levou a GM lançar no final de 83, já como modelo 84, o novo Monza Sedan de 2 portas. Junto com ele, chegava também o câmbio manual de 5 marchas, disponível para o Monza 1.8, que também passou a ser oferecido na opção a álcool. Em setembro de 84, outra novidade. Chegava ao mercado o Monza SLE com câmbio automático de 3 velocidades como opcional, trazendo na tampa do porta-malas o emblema Automatic para diferenciar o modelo. Com tantas opções de equipamentos, como câmbio automático, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, o Chevrolet Monza conquistou executivos e empresários da classe média, deixando para trás concorrentes como o Ford Del Rey, o Volkswagen Santana, o Alfa Romeo e até o veterano Opala da própria General Motors. Para coroar um carro com tantos atributos, no final do ano de 1984, o Monza se consagrava o carro mais vendido do Brasil, um feito inédito na indústria automobilística nacional, já que o Monza não era um carro popular como Gol, Fusca ou Chevette. Em 1985, o Monza ganhou pequenas alterações em seu visual, que ficou conhecido como Monza Fase 2. Por fora, a maior modificação ficou por conta da nova grade dianteira, com filetes horizontais mais largos e na cor preta, com entrada de ar dividida em 3 blocos. A lanterna traseira passou a vir em 3 cores diferentes, destacando os piscas nas laterais. Na parte lateral do modelo, a mudança foi nos retrovisores, que foram redesenhados e fixados diretamente nas colunas das portas. No interior, o Monza 85 ganhou novo painel de instrumentos e um novo volante de 4 raios, além de bancos mais confortáveis. Tudo isso garantiu aplausos, tanto do mercado brasileiro quanto do exterior. General Motors presenta su nueva estrella, Monza, un carro de película. Monza, una superproducción de la tecnología mundial, ahora en Colombia, para ofrecerle nuevas emociones al volante. ¡Acción! Monza, un carro espectacular en su desempeño. Fuerte, ágil, confiable. Monza, un carro de película en todos sus detalles. Amplio, confortable. Monza, la perfecta integración entre usted y la máquina de película. Com as novas alterações em seu visual, o Monza ficou com um aspecto ainda mais moderno, o que agradou os consumidores brasileiros. Mas o melhor ficou para setembro de 84. A Chevrolet lançava no Brasil uma nova versão, o Monza SR 1.8S, um modelo mais esportivo, puro sangue, que chegava para concorrer com veículos de apelo esportivo, como o Gol GT, o Escort XR3 e o Passat GTS Pointer. A chegada do Monza SR deixou a concorrência ainda mais assustada. O esportivo da GM chegava com faróis de milha, spoiler dianteiro,
para-choques pretos com friso vermelho, uma larga faixa preta nas laterais, rodas de liga leve com desenho exclusivo, retrovisores na cor do carro e aerofólio traseiro. Era o primeiro carro nacional a oferecer farol de milha. Por dentro, os bancos eram da marca Recaro e a grafia dos instrumentos eram na cor vermelha. Vidros e retrovisores externos eram elétricos. A mecânica também chamava a atenção. O hatch esportivo trazia o já consagrado motor 1.8, mas com carburação de corpo duplo, o que garantiu ao modelo uma potência de 106 cavalos. Para coroar tantas novidades, o Monza repetia o feito do ano anterior, fechando o ano de 85 como o carro mais vendido do Brasil pelo segundo ano consecutivo, consolidando assim o seu sucesso, o que lhe rendeu o carinhoso apelido de queridinho da classe média. Vamos acompanhar o comercial. Você me conquistou desde o primeiro momento. Acho que é seu jeito sempre seguro de enfrentar obstáculos, sua visão aberta do mundo, sua bagagem de vida. Você respeita meu espaço e ao mesmo tempo me conforta quando preciso. Você me dá força. E hoje, mais do que nunca, eu sei que estar com você é a maior emoção da minha vida. A emoção acompanha a tecnologia. Monza 85, no seu concessionário Chevrolet. A linha Monza entrava o ano de 1986 oferecendo ao consumidor uma vasta gama de modelos, desde o hatch, sedã de 2 portas, sedã de 4 portas e um esportivo. Mas a General Motors do Brasil queria ir mais além. Em fevereiro daquele ano, era lançado no mercado uma versão mais luxuosa e sofisticada, o Monza Classic, que logo se transformaria em um sonho de consumo entre os brasileiros. A versão luxo do Monza trazia várias novidades, como pintura em 2 tonalidades, as belas e exclusivas rodas raiadas, largos frisos laterais pretos ou cinza, com o nome da versão Monza Classic estampado na porta perto dos paralamas. O Monza Classic estava disponível nas versões de 2 ou 4 portas. Internamente, os bancos eram exclusivos, oferecendo vários itens de série que eram opcionais na versão SLE, como direção hidráulica, faróis de milha, luz de leitura, relógio digital, vidros e travas elétricas, rádios toca-fitas, dispositivo interno para abertura do porta-malas e antena elétrica. Acompanhe o comercial. Tecnologia que gera estilo. É característica Chevrolet. Ser a sua melhor marca. O compromisso Chevrolet. O Monza Classic era um dos carros mais caros do mercado naquela época. Porém, foi bem aceito entre os consumidores de maior renda. Para fechar o ano com chave de ouro, o Chevrolet Monza comemorava, pelo 3º ano consecutivo, o título de carro mais vendido do Brasil, um feito histórico para a General Motors.
Em 1987, o Chevrolet Monza alcançava o seu auge. E como já não bastasse tanto sucesso, a General Motors do Brasil lançava para aquele ano o novo Monza com motor 2.0, inclusive para o esportivo hatch SR. Com isso, o motor 1.6 foi definitivamente aposentado, já que a procura era pequena, sendo raro encontrar nos dias de hoje um Monza com esta cilindrada. Vale lembrar que nem mesmo seu arquirrival Santana tinha para oferecer o motor 2.0 naquele ano. Por isso, era uma grande novidade. Com o novo motor 2.0, o Monza alcançava agora 110 cavalos de potência e uma aceleração de 0 a 100 em impressionantes 11 segundos. No mais, por dentro e por fora, o Monza 87 não sofreu nenhuma alteração, a não ser o emblema traseiro destacando a nova cilindrada do modelo. No final do ano, o Monza perdia, após 3 anos consecutivos, a liderança de vendas do mercado. Por outro lado, era eleito pela segunda vez o carro do ano de 1987 pela revista Auto Esporte. Você acompanhou como foi o lançamento do Chevrolet Monza e todo o seu sucesso alcançado pela década de 80. Não perca no próximo vídeo a chegada do novo Monza e toda a sua trajetória pela década de 90. Você não vai perder, vai? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder o restante da trajetória do Monza. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Monza, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.